E já que estamos falando em emprego, você sabia que trabalhar demais pode ser um vício, uma doença? Até para aqueles que se dizem apaixonados pela profissão. É o que mostra a repórter Fabiana Scaranzi. Se você trabalha mais de 12 horas por dia, chega em casa tão cansado que não consegue falar com ninguém. No final de semana não para brincar com seu filho porque, afinal de contas, tem que tirar e-mails e acabar aquela pesquisa que você levou para casa. Cuidado, você se encaixa naquilo que os pesquisadores chamam de workaholic, ou seja, viciado no trabalho. Mas toda essa dedicação tem um preço. Dados divulgados por um órgão internacional revelam que mais de 70% de 600 profissionais consultados sofriam de estresse. Percebendo que quem trabalha muito, uma hora acaba produzindo menos por causa dos problemas de saúde, algumas empresas adotaram métodos para encorajar os seus funcionários a equilibrar suas vidas pessoal e profissional. É o que mostra lá de Manaus o repórter Agnaldo Oliveira. Fabiana, nesta usina que produz energia elétrica para a cidade de Manaus, os gerentes adotaram uma seguinte estratégia. Depois do expediente, ninguém fica na empresa. A medida é para conter gastos com horas extras. Paulo Gomes é gerente de manutenção. Que consequências essa medida trouxe? Bem, a empresa vem adotando essa medida há algum tempo e tivemos drástica redução no número de horas extras. O outro fator positivo é que os colaboradores podem dispensar mais tempo com seus familiares, saindo no horário normal de trabalho. O workaholic aqui não existe. Não. Agora, os pesquisadores descobriram um novo tipo de funcionário, o que é completamente cego de paixão pelo seu trabalho. É o work lover. Um work lover, ele não necessariamente e dificilmente ele deixa prejudicar outros aspectos da vida. Pelo contrário, você se dedica com mais intensidade à família se você tem algo que você faz e gosta muito. A população de Manaus vive o inverno mais quente das últimas 3 décadas. Na região norte, a temperatura aumenta nessa época por causa da falta de chuvas. É o chamado verão amazônico, mas esse calor está ainda mais forte. Bonés, óculos escuros e principalmente ar-condicionado. Nos carros de Manaus, esse equipamento opcional virou item quase obrigatório. Na cidade de poucas árvores, as sombras são disputadas e mesmo sem previsão de chuva, as sombrinhas estão por toda parte. Precisa se proteger, porque faz mal para a pele. No sistema de proteção da Amazônia, o Centro de Meteorologia diz que as chuvas estão abaixo do normal. Nesta época, a precipitação costuma ficar entre 85 e 120 milímetros por mês. Em junho, choveu apenas 80 milímetros. Este ano, a temperatura está 1,5 graus acima da média das últimas 3 décadas. Subiu para 32,5 graus em média. Isso significa que todo dia os termômetros aqui chegam até os 35 graus. Muito perto do recorde histórico de 39,8 graus, registrado em 92. Você fica com a nítida impressão que tu vai desmaiar, acho que abaixa a pressão. A sensação de realmente estar dentro de uma sauna mesmo. A derrubada das florestas em torno da cidade e a expansão do concreto e do asfalto só pioram a situação. Isso formou o que os especialistas chamam de ilha de calor. Os dias aquecem muito, porque o concreto armazena esse calor, e as noites resfriam mais rapidamente, porque o concreto dissipa o calor com mais facilidade do que a vegetação. Bem protegido, seu Wilson acha que o sol traz prosperidade. Neste verão amazônico, ele comemora a venda de até 120 picolés por hora. Boa tarde. Boa tarde. A América do Sul é atingida pelo 3º maior terremoto do mundo neste ano, 7,9 graus na escala Richter. Durante 2 minutos, cidades peruanas foram sacudidas, 350 pessoas morreram. O tremor foi sentido até em Manaus. As bolsas pelo mundo. Na Ásia, Europa e Argentina despencaram. E o mercado brasileiro sofre as consequências. Os jovens do Brasil são as principais vítimas de homicídios no país. Quem não perde a vida... Perdi emprego, perdi minha dignidade, perdi o respeito. Ainda. O mito. Há 30 anos morria Elvis, que está bem vivo no coração dos fãs. O
O terceiro maior terremoto do ano no mundo, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, foi detectado por estações de medição até 20 mil quilômetros de distância. O tremor de terra foi sentido também na Bolívia, Colômbia, Equador e aqui no Brasil, em Manaus, que fica a 1.800 quilômetros da capital peruana. O tremor foi sentido em Manaus por volta das 7h30 da noite. Neste prédio residencial, os moradores do 9º ao 20º andar sentiram os apartamentos balançarem. Pela manhã, Dona Graça arrumava quadros e objetos de decoração que ficaram fora do lugar. Eu senti uma tontura e como estava no horário de eu fazer minhas orações, eu sentei diante do meu altarzinho e comecei a fazer minhas orações e eu senti que eu estava balançando, né? Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o que foi sentido em Manaus é o reflexo do tremor registrado na costa do Peru. A onda de choque se propagou por causa da alta intensidade do abalo sísmico. A intensidade dele gerou essa onda sísmica ou essa onda de choque que se propagou aí por quase 2.000 quilômetros. Ela chega aqui em Manaus atenuada. Então quem sente são quem mora no alto dos prédios, porque quem está no terreno mesmo não percebe. Um terremoto de 7,9 na escala Richter é registrado em todas as estações sismográficas da Terra, segundo o especialista da Universidade de Brasília. O terceiro maior terremoto aconteceu no ano de 2007 e ele foi sentido em Manaus com uma intensidade de 2 a 3 na escala Mercado, que mede os efeitos que as ondas sísmicas produzem na superfície da terra, nos edifícios. Lá no Peru, ele deve ter atingido uma intensidade na escala Mercado de 9 a 10, que tem um poder de destruição maior. Quando é 12, é a destruição generalizada. 9 dos 12 jogadores que foram campeões pan-americanos estão treinando em Saquarema, litoral do Rio, para o Sul-Americano em setembro. Em Manaus, o técnico Bernardinho está comandando uma seleção de jovens em busca de mais um título. Aguinaldo Oliveira. A seleção brasileira estreia hoje na Copa América de Vôlei contra a República Dominicana, aqui em Manaus. Pela manhã, os jogadores fizeram um treino leve. E sobre as declarações feitas pelo ex-capitão da seleção, Ricardinho, ontem no Paraná, Bernardinho respondeu. Acho que as declarações, enfim, confirmam, né, enfim, um momento de estado de espírito dele. A gente tem que respeitar isso, mas eu volto a dizer, a minha posição é uma posição bastante clara, com o aval e o respeito dos outros jogadores que entenderam que existiam razões para isso, né? E qualquer coisa que nós temos que discutir tem que se discutir internamente, porque se nós pensamos na reconciliação futura, qualquer coisa que se faça externamente só tende a nos afastar. Eu não quero certamente alimentar nada disso, né? E eu quero simplesmente que ele reconheça e saiba que cometeu falhas, houve erros, né? E que se errei num dia, não tem problema nenhum pedir desculpas, mas no momento eu tenho a convicção de que fiz a coisa certa. Jamais imaginei humilhar alguém, muito menos uma pessoa que foi tão importante, tem sido tão importante. Em meio à polêmica envolvendo o levantador Ricardinho, a seleção brasileira de vôlei estreou na Copa América em Manaus com vitória. Num grupo jovem, quem é um pouquinho mais experiente chama a responsabilidade. Murilo, 26 anos, é o capitão da seleção brasileira de novos que disputa a Copa América aqui em Manaus. Mas o que significa essa nova função para o Camisa 8? Se o Bernardo me deu essa função, eu acho que é justo que eu assuma essa responsabilidade. Então acho que a gente se ajudando, a gente vai conseguir formar um grupo muito forte. Com 12 pontos, Murilo foi o maior pontuador da vitória do Brasil por 3-0 sobre a República Dominicana. Bela estreia do novo capitão que, assim como os outros jogadores, teve cuidado ao falar sobre as declarações do ex-capitão Ricardinho. É complicada. Tem coisas que a gente conversa dentro do grupo, que vão ficar dentro do grupo, não vão sair. Existiram problemas, isso aí são resolvidos dentro do grupo. E eu acho que essas coisas têm que ser decididas internamente, e não através da imprensa, através de nada. Para se livrar do caos aéreo, muitos brasileiros estão pegando as estradas. E uma das alternativas é chegar ao Caribe pelo norte do país. O Jornal Hoje acompanhou um grupo que saiu de Manaus com destino a Margarita, uma ilha que fica ao norte da Venezuela. Madrugada em Manaus, no meio da rua, o grupo inicia uma oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Espero que seja o mais tranquilo possível, que a gente consiga chegar ao nosso destino em paz. O comboio de 6 carros e 26 pessoas vai atravessar boa parte do Amazonas, cortar Roraima de ponta a ponta e cruzar toda a Venezuela. Para chegar até o Mar do Caribe, são 2.100 quilômetros.
Tô sabendo que a estrada não está muito legal, mas a gente vai com uma turma que vai ficar jóia. O trecho brasileiro é todo pela BR-174. A estrada que corta a floresta amazônica é cheia de buracos. 950 quilômetros desde Manaus e estamos na fronteira. Aqui, as bandeiras dos dois países. Deste lado, Pacaraima, a última cidade brasileira. Do outro, Santa Helena do Uairém. A partir daqui, a viagem é em solo venezuelano. A mata fechada dá lugar às montanhas e à vegetação rasteira. A estrada, de repente, se transforma num tapete que passa por várias tribos indígenas. O preço do combustível torna a viagem econômica. A frentista explica que o tanque cheio custa o equivalente a R$5. Um tanque desse carrega como 8 mil. 8 mil? Afinal, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Em Puerto La Cruz começa a última etapa, 38 quilômetros de navio. Dezenas de golfinhos aparecem para saudar a caravana. Depois de 54 horas de viagem, finalmente o grupo chegou à ilha de Margarita. Descoberta por Cristóvão Colombo, ela atrai turistas de vários países. Hello, Brazil! It's a very nice place here. Os 26 brasileiros que saíram de Manaus vão passar 2 semanas neste paraíso e depois enfrentar mais 2.100 quilômetros até chegar em casa. Mesmo assim, eles garantem que o sacrifício valeu a pena. Com certeza, melhor do que ficar em aeroporto, né? Pelo menos aqui a gente está se divertindo. No aeroporto tem estresse. A polícia usou a força para cumprir uma decisão da Justiça e retirar invasores de uma área de preservação ambiental em Manaus. Aguinaldo Oliveira. A reintegração de posse começou às 6 horas da manhã. Tratores colocaram centenas de barracos no chão, que foram erguidos aqui em maio. Os invasores, que se identificaram como membros do movimento Sem Teto do Norte, tiveram que retirar os utensílios domésticos às pressas. E pelo menos 5 mil pessoas viviam aqui. 250 homens das polícias de choque, com cães e montada, foram chamados para conter qualquer reação dos invasores. Eles usaram balas de borracha e bombas de efeito moral. 10 pessoas foram detidas. Aguinaldo Oliveira, de Manaus, para o Globo Notícia. O Ministério Público do Trabalho fez hoje uma vistoria no Sindacta de Manaus. Aguinaldo Oliveira. Os procuradores do trabalho realizaram investigações em 35 aeroportos de todo o país. As inspeções foram feitas nos meses de março e abril. O relatório agora está sendo entregue aos comandantes dos sindactas. Em Manaus, os representantes do Ministério Público do Trabalho constataram déficit de 38 controladores de tráfego aéreo. Em todo o país, esse déficit chega a 600 controladores. Aguinaldo Oliveira, de Manaus, para o Globo Notícia. Esporte. Depois do ouro no PAN, a seleção masculina de vôlei agora se apronta para a disputa da Copa América. Aguinaldo Oliveira. A seleção brasileira de vôlei chegou a Manaus sem as principais estrelas da conquista do PAN. O time de Bernardinho estreia na Copa América nesta quarta-feira contra a República Dominicana. No fim da tarde de hoje, a seleção faz o primeiro treino em Manaus. Por enquanto, a disputa pelos ingressos. Filas gigantes têm se formado em frente à arena poliesportiva da cidade. Aguinaldo Oliveira, de Manaus, para o Globo Notícia.